Sejam todos bem-vindos para a nossa terceira semana da primeira etapa de oficinas do Projeto Orla. Estamos bem satisfeitos com o nosso público que vem participando ao decorrer de todos esses dias, com as contribuições que estão chegando, né, com as interações. Acreditamos que essa participação ela será muito importante, como sempre é, né, principalmente a participação da sociedade civil organizada, também juntamente com os órgãos institucionais e também com o município, para a construção e planejamento e ordenamento da nossa orla. Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Edilane Rocha Nicolete, sou bióloga, doutora em ecologia, e estou aqui representando o Instituto Nila, juntamente com a nossa equipe de facilitação. A doutora Samantha Cristiano, ela é a facilitadora do Projeto Orla, então ela é a principal técnica que conduz todas as nossas oficinas, todos os nossos trabalhos e a nossa metodologia. Além dela, nós temos os demais membros do Instituto Nila, né? O Edson está aqui na comunicação, a Ale, a Alessandra e a Daniela, que estão lá atrás do credenciamento, e logo mais também estarão aqui, né, se comunicando, especialmente quando a gente divide em grupos. Então, inicialmente, gostaria de desejar boas-vindas a vocês e que tenhamos uma excelente tarde produtiva. E nesse momento, para fazer a abertura oficial, gostaria de convidar a nossa coordenadora do Projeto Orla, também a nossa gestora, né, da Orla, a Marilyn, para que ela possa, em nome do município de São Francisco do Sul, dar as boas-vindas a todos. Obrigada, Edilane. Boa tarde a todos. Então, como a Edilane falou, estou no momento como coordenadora municipal do Projeto Orla e gestora de praias também. E é muito bom recebê-los mais uma vez aqui conosco nesse importante projeto. Hoje nós temos a presença da Wagneide, que veio diretamente de Brasília nos prestigiar. Muito obrigada, Wagneide. Temos também o Lucas e a Lucy. Obrigada. Também são do SPU, são lá de Florianópolis. Então, nós estamos com a equipe bem completa hoje do SPU aqui na nossa cidade. É um prazer recebê-los. E como todos os outros que estão aqui nos acompanhando. Nós, como município, agradecemos a vocês e esperamos que nós tenhamos boas ideias, que vamos conseguir desenvolver um excelente projeto Orla para toda São Francisco. Muito obrigada. Muito obrigada, Marilyn. Muito importante, né? Então, ressaltando mais uma vez da minha fala, que essa construção esse pensamento, né, sobre como vai ser o ordenamento da nossa orla e a construção do plano de gestão integrado da orla, que de fato ele seja participativo, como vem sendo aqui no município. Bastante importante o empenho e a dedicação por parte do município, né, para a organização de todo o evento e também participação efetiva durante as atividades e contribuição, e especialmente, como eu já falei, de toda a sociedade civil aqui organizada e das instituições. Então, nesse momento, sem mais delongas, já que a nossa programação é sempre muito extensa e como a gente gosta bastante de discutir e debater, depois a gente tem, né, longos passos, hoje consolidando os cenários, concluindo os nossos perfis e tudo mais, depois de a gente participar de excelentes apresentações que também serão ótimas oportunidades para dúvidas, né, para tirar dúvidas, para que a gente esteja ainda mais empoderado com relação ao conteúdo técnico no que diz respeito à Orla e ao Projeto Orla e à nossa Orla. Então, gostaria de passar agora a condução dos trabalhos para a doutora Samantha, que irá conduzir o restante das atividades. Obrigada, Marilyn. Muito obrigada, Edilane. Obrigada, Marilyn. Então, pessoal, antes de começar, né, a nossa ideia é sempre trazer a programação e um pouquinho da metodologia, porque a gente vê que vem pessoas novas. Então, eu queria saber quem é novo, quem não participou de nenhuma etapa da oficina ainda, por gentileza, levantar a mão. Muito bem-vindos. Então eu vou passar, né, rapidamente, não vou esmiuçar tanto a questão da metodologia, porque, né, os demais já viram, quem viu no Nervino viu aqui, então a gente já vai sair craque em Projeto Orla. Então, a Edilane já apresentou a nossa equipe, né, então eu me chamo Samantha,
e né, sou facilitadora habilitada, mas na nossa equipe também a gente tem os estagiários, que são muito importantes também durante o processo, é bom lembrar deles. Então, o Projeto Orla, né, ele é um instrumento da política pública. Ele foi regulamentado com o Decreto 5.300 de 2004, que regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que é a lei do PNGC, que é 7661 de 88. Então, essa metodologia, ela visa compatibilizar as políticas ambiental, urbana e patrimonial, isso por meio, então, da gestão integrada e compartilhada entre as diferentes esferas. Tá? Então, no nível federal, estadual, municipal e a sociedade civil organizada. Então, hoje temos aí representação da esfera federal, estadual, o município, né, e a sociedade civil organizada, que são vocês, em sua grande maioria, que estão aqui conosco. Falando nisso, eu fiz uma listinha. Para começar a oficina, a gente sempre tem que verificar o quórum, né? Se a gente tem representação da sociedade civil. E quero agradecer então aos que se identificaram lá na entrada. Temos representantes do Clube de Voo de São Chico, pessoal dos paramotores, da Kevab, dos quiosques, muito obrigada, os cuidadores do Ervino, a Promover, que também é do Ervino, São João Bride, a Associação dos Pescadores do Ervino, São Maurílio, a MECA, a Silvia, a Mocapri, dos moradores do Capri, a CIS, a Associação Comercial e Industrial de São Francisco do Sul, e a CDL também, fora, né, os outros órgãos como a SPU, a EPAGRE e etc., que também estão aqui conosco. Então, por que a gente verifica, né, se tem a sociedade civil? Porque o Projeto Orla é um canal de diálogo. Então, é um momento, né, de juntar todo mundo para conversar e discutir, né, sobre os principais problemas e potencialidades da Orla, que é o que estamos fazendo agora na etapa 1, para na segunda etapa, lá em agosto, a gente discutir quais são as ações e diretrizes para resolver esses problemas ou melhorar essas potencialidades. E a partir então, né, dessas oficinas participativas, a gente tem também consultas públicas e vão sair 2 produtos principais, fora os demais produtos previstos na consultoria, mas que é o Plano de Gestão Integrada da Orla, que é o PGI. Então, quando falar PGI, é o Plano de Gestão Integrada da Orla, que é o documento que vai sair deste processo, e o Comitê Gestor da Orla, que é um grupo paritário que vai ser formado lá em agosto também, no último dia de oficina, com os representantes que participaram durante o processo. Então, precisa ter a instituição formalizada para participar do Comitê Gestor. Então, a metodologia do Projeto Orla, ela não surgiu há pouco tempo, ela já é planejada desde a década de 90, né, Wagner? E entre 2002 e 2006 foram lançados os primeiros manuais do Projeto Orla. Em 2022, então, foi lançado um manual que contempla todas as informações dos anteriores, mas as questões de novas legislações, outras questões que foram surgindo com o tempo. Da equipe NILA, eu e a Alessandra tivemos a oportunidade também de participar da revisão e elaboração, então, deste manual, que eu mandei no grupo do Ervino. Quem tiver interesse e quiser acessar, é só botar Manual do Projeto Orla no Google que vai aparecer. Existe também um curso de gestão compartilhada no Projeto Orla, então quem tem interesse em saber um pouquinho mais, ele é de graça e emite certificado de 20 horas. Tá? Então, numa tarde, assim, bem concentrado, consegue fazer o cursinho completo e tem o certificado também. Então, como eu comentei, né, o Projeto Orla ele funciona nas 3 esferas. Então, temos a esfera municipal, com a coordenação municipal do Projeto Orla, que aqui a gente tem as representações, né, de várias secretarias, e quem coordena é a Marilyn, que também é a gestora de praias. E o colegiado é o comitê gestor, que vai ser formado mais à frente. Então, a coordenação municipal vai fazer a secretaria, digamos, do comitê gestor, né? Vai ter a presidência do comitê gestor também. No nível estadual, a gente tem essa mesma organização de coordenação estadual e o colegiado, que é a comissão técnica estadual. Então, temos aqui a representação da coordenação estadual do Projeto Orla com a SPU,
da divisão de Santa Catarina, e da coordenação nacional. Então a gente tem, né, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo e a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União, da Unidade Central, né? Ministério da Gestão e da Integração. Ministério da Gestão e da Integração. Da Inovação. É que mudou. Então, está mudando o site. Eles eram no Ministério da Economia, a SPU. E o colegiado é o GEGERP, que está em reestruturação, então, revendo todas as questões. Então, esse é o funcionamento do Projeto Orla. A gente está aqui na base, né? E vocês vão compor, então, o comitê gestor. Por isso é importante participar de todo o processo, para lá na frente cobrar, né, a implementação do PGI. Poxa, não foi assim que a gente pensou, foi mais ou menos do outro jeito. Então, por isso é importante participar. Aqui é a portaria de nomeação da coordenação municipal. Não precisa ler, mas tem disponível, se precisarem. Então, ao longo do Projeto Orla são vários passos. Aqui são os passos do Projeto Orla, aqui em cima, tá? A gente começa com a fase iniciando, depois o diagnóstico, o planejamento participativo, que estamos agora. O plano de gestão integrada da Orla, que é o PGI, né? A implementação, o monitoramento e a revisão. Então, aqui, né, durante todo esse processo, as coordenações institucionais, né, da administração pública, elas estão presentes e atuantes. Os facilitadores, que é a equipe NILA aqui no caso, né, a gente é contratado a partir de uma licitação pública e a gente se despede na audiência pública, que será provavelmente no ano que vem, após a avaliação do plano de gestão integrada da Orla pela coordenação estadual e a análise da coordenação nacional, para dar um check e destinar os recursos. Opa, obrigada. E o comitê gestor, então, eu acho que é bom não deixar muito alto que eu grito. O comitê gestor, ele assume a bronca, né, a partir da despedida da equipe de facilitação. Então vocês têm que fazer a roda girar, mas existe também a possibilidade, né, de contratar a equipe de facilitação para ajudar na implementação, ainda mais que o município tem o TAGP, que é o Termo de Adesão à Gestão de Praias. Então o município tem várias obrigações, dentre elas é manter o comitê gestor ativo e mandar no mínimo três atas de reunião dentro dos seus relatórios de implementação. Então aqui em São Francisco do Sul a gente iniciou o contrato em março, tivemos várias reuniões já de forma remota, de forma presencial. Então participamos na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tivemos reunião com a coordenação estadual do Projeto Orla, participamos aqui do Bandeira Azul. O Wagner estava aqui, já é nativa de São Francisco do Sul, já veio no workshop do Bandeira Azul, nós participamos também. Tivemos a visita técnica, então, no dia 8 de maio, então, com a participação de diversas instituições. Então, a visita técnica é mais voltada às instituições da administração pública, não da sociedade civil. Então, a gente fez os levantamentos iniciais. Tivemos o processo de sensibilização que está gravado, disponibilizado no Facebook da Prefeitura, dá para compartilhar, né? Tem bastante informação bem interessante. E agora, então, estamos na etapa de planejamento participativo, que foi dividido, então, a gente tem, né, duas etapas da oficina, tá? A etapa 1, com 5 dias, a gente teve um dia extra lá no Ervino, que foi muito bom. E depois, na etapa 2, a gente tem 3 dias que vão ser seguidos. Pelo manual do Projeto Orla, seriam 5 dias seguidos, das 8 da manhã às 6 da tarde. Quem pode? Ninguém, né? Então, daí a gente acordou junto com a coordenação estadual do Projeto Orla de fazer, então, em 3 semanas distintas, né? E agora estamos na 3ª semana da etapa 1, que é a nossa fase mais de consolidar as informações que a gente já levantou. Mas sei que ainda temos muito trabalho pela frente. Então, da etapa 1, né, já finalizamos o primeiro dia com a abertura oficial, discussão, né, sobre o Projeto Orla, que teve a participação do Cláudio, que é o chefe da Wagner lá em Brasília também, que esteve conosco de forma remota. Tivemos participação também do IMA, da SEMAI. No segundo dia, a gente teve palestra com a professora Marta Kremer, o professor Celso, que foi muito rica também. Todas as gravações estão disponibilizadas no YouTube do Instituto NILA e em breve sairão também no YouTube da Prefeitura.
Então, check. Então, nesses dias, né, a gente teve a oportunidade de discutir a nossa área de atuação e iniciar o mapeamento dos problemas e potencialidades. Então, aqui tem o linkzinho, mas só botar no YouTube Instituto Nilo que vocês vão achar então, os vídeos lá, tá? Gravadinhos, então, dos 2 primeiros dias. Depois, na segunda semana, a gente teve amanhã no Ervino. Tivemos bastante representação da sociedade, né? Então foi muito importante ter esse dia lá no Ervino também. E à tarde, no dia 25, a gente teve um trabalho de campo que estava frio, né, gente? Aquele dia estava frio, né, gente? Vocês acham que estava frio ontem? Estava chuva, vento, frio, mas a chuva colaborou pelo menos. Isso que eu tenho cabelo, exato. E tá tudo gravado lá também, disponível no YouTube. Ficaram muito bons os vídeos do drone também que a gente fez. E a gente teve no dia 26 o trabalho de campo nas outras unidades de paisagem. Então, trabalhando a foz da Baía da Babidonga, do Capri a Morro João Dias, a orla desde Itaguaçu em Seada e a unidade 3, da Praia do Mole até a Praia Grande. Check. Então, aqui nossos diferentes grupos, né, ao longo dos trabalhos de campo, e também tem um videozinho muito bonito do trabalho de campo disponível. Então, para hoje, né, a gente tem a abertura, né, programação de abertura, depois das 13h30, aproximadamente 4 horas. Que horas são? 13h30? Então, já vou passar já a fala para o gabinete. A Wagner fará, então, uma palestra sobre a gestão das hortas e o uso das restingas e manguezais sob a perspectiva do Patrimônio da União, tá? Que é da Secretaria do Patrimônio da União, que é a SPU. Depois teremos uma segunda palestra com a operação de verão do Batalhão de Aviação, que já chegaram, estão ali. E também fizeram a gentileza de nos levar, né, com o Lucas, eu e a Mary, para fazer uma vistoria na visita técnica. A gente passou de helicóptero, foi outro ângulo. Mais lindo ainda, São Francisco é muito bonito, né? Então de cima foi bem legal. Depois das palestras, a gente vai começar a consolidação dos cenários. Lembra que a gente fez os desenhos em campo, então a gente vai pintar eles e rever o texto que a gente já digitou. Depois a gente tem um coffee break muito, muito bom. Então, né, não se preocupe que não teremos fome. E depois a gente vai voltar para aquele quadro síntese, que é aquela tabela que a gente estava trabalhando na semana passada. E quem não conhece ainda, conhecerá a tabela, que depois ela vira uma tabela gigantesca amanhã. Tá? Então a gente ainda vai trabalhar na tabela síntese. E qual grupo conseguir, já passando para o detalhado, ok. Mas o meu grupo eu sei que a gente não vai conseguir, que eu sou da UP2 e que nós temos muitos problemas e potencialidades. Mas vocês serviram também. E depois a gente vai validar tudo isso em grande grupo. Então a gente vai dividir em grupos depois das palestras e no fim da noite, então, a gente se reúne e cada grupo apresenta as suas considerações. Tá? E amanhã teremos a apresentação dos projetos, né? Antes de iniciar a discussão em grupos. Então, começamos com os projetos do município, que já estão previstos ou que estejam em implementação, e também da sociedade civil organizada. A gente tirou com base no que estava escrito lá no nosso Google Forms, tá? Mas fiquem bem à vontade, que eu já conversei com o pessoal dos quiosques também. Os cuidadores do Ervino têm uma proposta também para apresentar. Eu só vou pedir que a gente se concentre no tempo dedicado, né? Que vai ser então das 16 às 17h10. Então, dependendo de amanhã como é que vai estar do pessoal que quer apresentar os projetos, a gente organiza o tempo para cada um. E amanhã, então, a gente finaliza o fechamento do quadro detalhado que a gente vai fazer por cada trecho de orla. Por exemplo, da unidade 2, nós temos 12 trechos de orla para trabalhar. No Ervino são 5 trechos de orla. Então, cada grupo vai ter um pouco mais de complexidade. Tem vários problemas que se repetem, né, ao longo dos trechos, mas tem alguns problemas que são específicos de alguns trechos, como problemas de erosão, e às vezes a atividade geradora daquele problema de erosão pode ser diferente de um trecho para o outro também. Aqui é o nosso formulário
de inscrição para os projetos, mas acredito que todo mundo já gostaria de se inscrever ou já falou pessoalmente, foi aqui o caso, ou já se inscreveu lá também. E a etapa 2, então, ela está prevista para acontecer em agosto, de 20, 21 e 22 de agosto, daí 13 dias seguidos. E lá, sim, que a gente vai definir as ações, para resolver os problemas e otimizar as potencialidades. E no último dia faremos a discussão sobre a formação do Comitê Gestor da Orla, que é este grupo paritário representativo. Então precisamos que vocês continuem ao longo de todo o processo. E o projeto Orla não acaba nunca, ele é um ciclo contínuo, porque o plano de gestão ele precisa ser implementado, monitorado e revisado, seguindo então o ciclo da gestão costeira. Então agora eu gostaria de agradecer a participação do batalhão, que chegou também, e passar então a palavra para a Wagneide Rodrigues, que se apresenta aqui para nós daí, e fará a sua palestra. Muito obrigada. Pega a câmera. Obrigada, Tá bom. Boa tarde a todos. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, participando desse momento histórico. Na verdade, é um momento contínuo, A gente começa, o processo é contínuo. Eu vim aqui para falar com vocês um pouco e focar a minha fala sobre a importância das destinações, do olhar sobre as destinações dentro do PGI. O título que me foi selecionado aqui é sobre gestão de órgãos e uso de restingas e manguezais sob a perspectiva do patrimônio da União. Vai para cá? Isso. Bom, contextualizando, não sei se para que vocês conheçam um pouco, a Secretaria do Patrimônio da União ela existe há 170 anos, na verdade um pouco mais, mas esse é o marco, desse decreto 1318, de janeiro de 1854, quando regulamentou a repartição geral das terras públicas. Ele é um órgão do Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos e é responsável pela gestão do patrimônio, no artigo 20 da Constituição Federal. As suas atribuições, de maneira geral, a autorização para a ocupação dos imóveis públicos federais, as diretrizes para alienação de imóveis, vendas desses imóveis, cessão onerosa ou gratuita, entre outras formas de destinação, que eu falo mais à frente. A gestão dos terrenos de Magné, que é bem complexo. Nós temos um plano nacional de caracterização que está vigente, tem todas as recomendações do TCU para aprimorar e para realizar as demarcações, os processos de cadastros. A gestão de praias, da qual eu faço parte, e a gente tem a gestão das praias marítimas e as praias fluviais. A gente está com a normatização em andamento para a transferência da gestão de praias fluviais do nosso extenso território. O controle do uso dos bens de uso comum do povo e entre outras atribuições. Aqui eu deixo um link sobre o portal de serviço da SPU para vocês, que é dentro do patrimônio de todos, caso tenha necessidade de recorrer, solicitar o pedido. Normalmente a SPU está organizada. Aqui um pouco o organograma comunitário na unidade central, mas a gente tem as superintendências da SPU nas capitais de todos os estados. Até que a gente está aqui com os nossos dois colegas da superintendência aqui em Santa Catarina. E aí vem a parte mais de atendimento à população. Aqui eu acho que está um pouco claro, mas eu queria só chamar a atenção de como funciona a SPU. Nós temos 3 diretorias específicas, que é a diretoria de caracterização e incorporação do patrimônio. Como funciona esse processo até que o imóvel esteja apto a ser destinado. A gente tem a diretoria de destinação e a diretoria de receitas. E aí as demais, o DEGOV e a diretoria de modernização é mais a parte tecnológica mesmo, de acesso, E aqui estou lotada na coordenação geral de gestão de territórios costeiros e marginais. E o que são esses bens imóveis da União, Eu acredito que vocês já devem ter visto essa apresentação aqui, falei também pela internet. Aqui está de destaque mesmo, que são os terrenos marginais, as praias fluviais, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras. Vejam a quantidade de imóveis previstos. O mar territorial, os terrenos marinhos e os acrescidos.
além dos demais, né, como as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né, as capitais naturais, os recursos minerais, é uma gama grande de bens a serem administrados. E a responsabilidade né, sobre o patrimônio de todos. E alguns deles são bens de uso comum do povo. E falando um pouco sobre a importância ambiental né, das restingas e dos manguezais. A gente está vendo assim, uma tendência grande para a proteção dos mangues. Agora em junho foi decretado né, o PROMANgue pelo Ministério do Ambiente. Cada vez mais está tendo essa atenção sobre a importância ambiental. A gente está sofrendo com as mudanças do clima, a gente está vendo a importância de tratar os mangues. Aqui a restinga, aqui nós temos aqui o parque, né, que preserva, o parque estadual, que preserva a restinga. Eu tive a oportunidade de conhecer a Praia Grande, eu fiquei assim, apaixonada de ver né, como vocês têm um ambiente maravilhoso. O que é essa restinga? É um depósito arenoso paralelo à linha da costa, né, de forma geralmente alongada, produzindo processo de sedimentação. Ela tem uma importância ambiental muito grande né, para os processos erosivos. E o manguezal é um ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasos rugosas, recentes, arenosas. Quer dizer, a gente tem aqui também, lá do Amapá até aqui em Santa Catarina, né? A gente tem um mapeamento disso. Mais à frente eu até deixo aqui para vocês uma publicação que teve sobre os manguezais, o mapeamento que foi feito. Enfim. As suas funções, né, como eu já fui falando, né, da proteção da linha costeira, vai barrar né, essa ação mecânica né, erosiva das ondas e marés, a retenção de sedimentos, a ação depuradora, a área de retenção de metais pesados, a concentração de nutrientes, a reprodução, abrigo e alimentação de inúmeras espécies, a renovação da biomassa costeira, é estabilizador climático, por quê? O sequestro de carbono. Tem publicações né, que os cientistas estão chegando à conclusão que nos mangues, nas áreas de mangues, você tem a maior retenção do sequestro de carbono. E também uma abordagem importante, que é o bem-estar das populações humanas, especialmente as comunidades tradicionais que vivem desses recursos. Né? A fundamentação legal ela é extensa, aqui eu citei algumas especiais nessas áreas, especialmente as áreas de mangue. Destacamos a Constituição Federal, a Resolução CONAMA, que chegou a ter umas discussões sobre ela ser revogada, depois voltou atrás, a gente viveu essa situação, porque naquela ocasião o que chamava a atenção era a extensão prevista para as áreas de restinga, né, que seria 300 metros, e aí já vinha a questão territorial de ocupação. Quer dizer, tentaram revogar, voltaram atrás, porque ela tem uma importância e a gente sabe sim, que não adianta você colocar pedras para segurar o mar. O que segura o mar é o sistema pluvial. A gente conhece isso. Né? Aqui a gente tem alguns destaques também sobre a questão patrimonial. Né? E como a Secretaria de Patrimônio da União ela vem cada vez mais dando essa atenção sobre essas áreas. E se consolida lá em 1944, lembrando que a SPU existe há muitos anos. Né? Em 1946 também está bem claro né, que o mangue é uma área da União, uma área de bem de uso comum do povo. Enfim, aqui também uma outra coisa que comprova né, o Código Civil, porque na SPU a gente tem muitas demandas para a ocupação das áreas de mangue. E a história do Brasil ela é permeada sobre essa ocupação do mangue. Né? O pessoal houve momentos em que o mangue havia uma tendência a aterrar os mangues, mas era uma outra época, era uma outra consciência. A gente sabe que o mangue não deve ser aterrado. Então, e aí como ele é um bem de uso do povo, inalienável, quer dizer, não pode ser vendido, aí a forma como a SPU vai tratar sobre essas áreas é especial, uma forma que nem precisa compreender. E esse contexto histórico né, sobre essas áreas, sobre a costa, está muito claro. E aí a gente vem entender um pouquinho por que a CNPM de 1831, essa história desse terreno de Marinha, o terreno da Marinha, né, o pessoal gosta de confundir um pouco, mas é isso.
é essa proteção dessas áreas especiais. Aqui um pouco desse contexto, né? Aqui a gente tem alguns marcos importantes, como eu falei anteriormente. Fica mais para a ilustração de todo o arranjo legal que vem sendo construído, né? Quer dizer, a gente tem uma base jurídica para que nos assegure nas nossas tomadas de decisão, que muitas vezes é bem conflitante, mas a gente tem que trabalhar na forma da lei, né? É isso. Hoje a gente está com a Instrução Normativa 28, que trouxe modernizações para a caracterização das áreas da União, e ela já está sendo revisada, né? Logo teremos uma nova, né? Levando em conta, né, que ao longo dos anos, né, todo o avanço tecnológico, né, todas as possibilidades, e aí os processos vão se modernizando e a base jurídica também vai se modernizando e as instruções normativas também. Aqui fica um pouco para ilustrativo para vocês, eu acho que a apresentação deve ser disponibilizada, né? E aí eu falo um pouco sobre a questão das destinações da SPU. É uma ação, ela consiste em transferir os direitos, né, sobre os imóveis, visando efetivar especialmente a função socioambiental e a harmonia com os programas estratégicos para a nação. E há diferentes instrumentos para realizar essa transferência, né? E ela pode ser tanto para agentes públicos ou privados. E conforme os casos, né? E é pensada a vocação de cada imóvel. Aqui tem alguns dos tipos de destinações existentes. E destaco aqui para vocês a cessão, que pode ser de uso gratuita, uso onerosa, em condições especiais, as inscrições de ocupação, que acontecem muito na obra, e as transferências, com destaque para o termo de adesão à gestão de praias, que é essa transferência da gestão para a prefeitura, né? Que aqui em São Francisco do Sul vocês têm desde 2018, se eu não me engano. Me fugiu aqui a data, 2018, né? Nessa figurinha aqui, vocês vão perceber ali, assim, sabe? Voltando, como é que aponta aqui? Aqui? Vou apertando. Isso. Todo esse processo que vocês estão vivendo nesse momento, né? As etapas. E aí vocês tiveram todo o levantamento, diagnóstico, e inclusive diagnóstico patrimonial, né? Teve a formalização do termo, o início do plano de gestão integrada da obra, como se deu todo esse diagnóstico que existe aqui, essas terras, essa visita de campo, né? Houve alguns momentos, a Samanta estava falando aqui no começo, né? E agora nós estamos numa etapa de construção de cenários. Foi feita a discussão dos levantamentos dos problemas, né, as potencialidades, o que a gente pode fazer com todo esse território. Lembrando que a gente está falando de um território da União, na sua maioria. Eu acredito que aqui nós temos a LPM, né? O Lucas me ajuda aqui qualquer coisa, mas aqui nessa região nós temos, né? Tem um CAPRE e fica todinho dentro do região. Porque a área de planejamento do projeto ORA, ela vai até 50 metros na parte urbana, até 200 metros na parte rural, isso vai variando, né? Mas, assim, quando você está nas áreas de terreno de marinha, é muito importante todo o planejamento. Bom, e aqui a gente está vendo um pouco essa construção de cenários, nesse momento, né, nessa oficina de planejamento. E nesse quadro detalhado do PGI, todas essas etapas que vocês estão discutindo, construindo juntos, né, tem uma parte lá que é bem estratégica e é bom ter muita atenção. Se aquela ação, né, para resolver aquele problema ou para melhorar a possibilidade, se aquela ação ela prevê a destinação. Né, é uma forma, porque o trabalho, né, todas essas discussões, esse levantamento, é para se materializar no território. É isso que a gente está buscando, ver ações concretas. O que é implementar o PGI? Né? É a gente reordenar mesmo. Né? É claro que tem alguns interesses, tem algumas discussões, algumas adequações, mas tem áreas que estão em desuso que poderiam ser usadas, tem áreas, né? Porque ter esse olhar sobre o território, o que é da União e o que pode ser utilizado. E
nessa resolução dos problemas, né, o que demandará destinações. Quanto mais bem estruturado, quanto melhor tiver o foco sobre as destinações, melhor é para que se caminhe dentro da SPU essas destinações, e que todo o processo até que se concretize. Né? Mas se já está estruturado, está no PGI, a chance das coisas serem resolvidas com mais, né, desenvoltura é bem melhor. E aqui, fechando a figurinha, agora eu já não posso ter mais nada. Opa! Sim. Aí, posso, né, desse levantamento desse PGI, né, e deste diagnóstico, todo esse levantamento, chegando ao PGI, antes de fechar o PGI, é necessário fazer uma consulta junto à SPU. Para depois, por isso que o canal de comunicação entre a superintendência, a equipe dos facilitadores e a gestora, né, e a prefeitura, é muito importante nesse momento, aqui nessa fase de planejamento. E passamos aqui. E aí essas destinações, né, das que eu chamei a atenção, o termo de gestão de praias, do ponto de vista dessas áreas especiais, não transfere mangue, tá, gente? O mangue é uma área agradável, uma área especial, então não há transferência para o município do mangue. Mas sim a área das estímulos. É o que está previsto no artigo 14 da Lei 13.240, né? E ali a gente tem a transferência das áreas de uso como música econômica também. Nas inscrições de ocupação há uma vedação. A maioria das inscrições de ocupação, o que acontece seria para efeito de moradia, e muitas vezes é usado para comércio. Não é recomendado. Não é desvio do instrumento. E ele é vedado para as áreas de mangue. Nas áreas de mangue, hoje, o que pode acontecer são as sessões de uso, mas há toda uma atenção sobre isso. E quando elas ocorrem, né, elas estão vinculadas a projetos de preservação, compensação e outros. É claro que também acontece muito a instalação de portos, né, mas isso é todo um trabalho, né, para essa implementação. Seriam essas três principais destinações dessas áreas. Importante destacar que a inscrição de ocupação e exceção são atos de conveniência e oportunidade da União. Não são, portanto, atos vinculados, não são obrigatórios. Em cada análise, em cada situação, vai ter uma tomada de decisão. E ressalto, né, sobre essa não inscrição de ocupação em manguezais, que pressupõe efetivo aproveitamento. E deixando claro que a restrição ao acesso público, né, aos bens de uso comum, porque muitas vezes o pessoal instala, por exemplo, um complexo residencial que chega até próximo ao mangue. Aí o mangue também fica inacessível. Né? Só que o mangue é de todos, é um bem de uso comum de todos. O Código Civil prevê isso. Né? Então, essa restrição não deve acontecer. E a gente aqui chama atenção sobre as áreas protegidas no Brasil. Como a gestão das áreas protegidas, essa implementação. Inclusive, nesse ano já teve a criação de mais uma reserva extrativista em área de mangue, ali no Pará, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Que vem conseguindo manter essas áreas. As unidades de conservação é realmente o que está resguardando. Aqui deixo um pouco essas informações aqui, levantadas lá do livro, né, dos manguezais. E o PROMANG, que está acontecendo nesse momento. Ontem teve a reunião do GEGERCO, do ADDOC, do qual eu participo também. E ele vem com uma força considerável. Na SPU a gente começou a ter algumas consultas sobre compensações de sequestro de carbono. Mas, mais uma vez, a SPU tem uma responsabilidade, uma competência sobre a gestão patrimonial. E aí a questão ambiental tem outras instituições que vão tratar disso. Aí a gente está repassando para as demais. Mas é uma tendência, né, para que aconteça essa compensação. Né? Em termos de contato, de ajustamento de condutas, né, o pessoal está usando muito
para revegetar, para replantar as áreas de mangue. Isso é positivo, a gente tem muita área retomada. E essa nova perspectiva do Programa Nacional de Conservação e dos Sustentáveis Manguezais do Brasil vem com uma força, né, nesse momento. E aí, como ele foi agora em junho, ele tem 90 dias para elaborar esse plano de ação para a manguezal. E a gente vê uma tendência muito forte. E, com certeza, eles preocuparam nas discussões sobre o mangue. Tem uma fiscalização, talvez não tenha essa fiscalização. Não entendi. E fiscalização, talvez não é fiscalização. No final a gente vai abrir para as perguntas melhores. Mas você perguntou sobre as fiscalizações? Estou perguntando se existe. Fiscalizações nas áreas da União? Não, essas áreas não é difícil, eu imagino que deve ter uma dificuldade. Cai vários e depois acudir para direita, mas é complicado. A SPO, uma das fragilidades é a questão da fiscalização do nosso território. Né? Mais de 22 mil quilômetros de costa. Né? E aí, a importância da parceria com a prefeitura, essa transferência de gestão de praias, é justamente buscando ter mais efetivo, mais pessoas nessa fiscalização também. A Maria é qual responsável, digamos assim, porque ela está na responsabilidade da prosperidade. Né? Aí tem qual responsabilidade. Que é a responsabilidade principal aqui. E aqui só fechando, né, sobre esses eixos de implementação. Depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? Tá bom. E aqui só fechando um pouco sobre esses eixos de implementação, né, desse PROMANG, são 6 eixos, né, que vão. Então, eu quis trazer essa informação, mas lembrando que isso que está sob a coordenação do Ministério do Ambiente que nós temos, né? Lá tem o Departamento de Oceanos, eles estão conduzindo essa política. Nós da SPO, enquanto gestores das áreas, a gente tem uma participação, mas é uma participação no subsídio para a política mesmo. Assim como diversas outras políticas que a SPO vem trabalhando, ela trabalha e ela possibilita, também nesse aqui. Esses eixos, né, sobre a conservação e recuperação desses mangues, uso sustentável dos recursos naturais, em melhoria de condições da produção e comercialização, tendo um olhar sobre a comercialização, a gente pensar na sociobiodiversidade, porque muita gente vive do mangue. O uso sustentável dos recursos naturais, que eu falei, a redução de vulnerabilidades socioambientais, a geração, a sistematização e a disseminação de conhecimento sobre os manguezais, a capacitação e a sensibilização e o fortalecimento e a sustentabilidade financeira. Esse decreto agora é recente, mas já dá para a gente ter uma ideia de como estão as novas tendências e o contexto atual. Aí eu acho que aqui eu já finalizei um pouco a minha fala. Para saber mais aqui, nós temos a nossa página de gestão de praias, que eu acho que você já conheceu. Eu coloquei até um QR Code aqui, a apresentação vai ficar com os meninos. E aí a gente está no processo ainda de migração, que a gente estava no site da economia, agora a gente está no site do domínio de gestão, tá, gente? Conseguiu? Um pouco, né, para conhecer mais sobre esse patrimônio, né, dos manguezais. A gente tem essa publicação de 2018, provavelmente vai ter outras publicações mais recentes, coletâneas, né, e está sendo alvo de muitas pesquisas na qualidade. Aqui a gente tem um conhecimento, né, é um pouco antiga essa publicação, mas ela tem uma base muito interessante. Ela é de 2001, lá no Rio de Janeiro. Mas é muito interessante a leitura sobre os manguezais, educar para proteger. É isso. Muito obrigada a todos. Agora vamos abrir 5 minutinhos para as perguntas. Por gentileza, equipe Nila, me ajudem na inscrição das perguntas. Temos aqui na frente. Eu queria saber se não existe assim, uma penalização que as prefeituras assim, depredam essas áreas de manguezais aí jogando esgoto, por exemplo, ou produtos químicos, ou mesmo sanitários nessas áreas. Tem a lei de crimes ambientais, produzida pelo Ministério do Ambiente, que dá os estudos sobre isso. Boa tarde. Eu vou refazer, né, uma pergunta, porque na verdade eu falei na reunião
nas primeiras reuniões, falando sobre o trabalho do Projeto Orla, que é interessantíssimo, é muito bom para a comunidade, é muito bom para o Brasil, para todos, para o mundo, na verdade. Mas, na minha concepção, existe uma falha hoje, em razão desse projeto aqui para São Francisco do Sul, que nós temos uma área maravilhosa de mangue, que contorna a ilha, que na verdade é a divisão entre o continente e a ilha, que é o canal do Liguá, e ele não está incluído nesse projeto. Eu até comentei com elas a oportunidade de levá-las para conhecer, e hoje acredito que as pessoas sabem que o nosso mangue está sofrendo, porque tem despejo de esgoto, tem a utilização errada do local, não tem fiscalização, a gente tenta fazer contato com quem pode para poder tentar evitar a depredação e infelizmente não existe. E queria deixar aí um dedinho no caminho para poder, de repente, se não for entrar nesse projeto, para que seja pensado, porque nós estamos vendo a orla e lá está morrendo, né? Então, eu poderia falar rapidamente assim, que esse projeto Orla tem nesse momento esses trechos, estão me ouvindo? Tem esses trechos nesse momento, mas não quer dizer que não seja finalizado. A prefeitura pode contratar e ampliar as áreas de planejamento. Se nesse momento foi esse trecho que está sendo feito agora, né, se há essa demanda importante, que ela fique bem registrada no PGI, e ela pode sim ser um objeto do projeto Orla, claro, deve. Só para abaixo isso aqui. Então, só para complementar, né, a nossa contratação ela foi vinculada às praias marítimas urbanas, porque é bem vinculado à questão do termo de adesão à gestão de praias. E como a gente tem uma orla gigantesca aqui, né, São Francisco é toda a orla, não tem como abraçar o mundo. E, né, conforme a metodologia, a gente tem 5 dias para tratar tudo de toda a orla. Então, né, assim que a gente já está tendo que dividir em 4 grupos, imagina se fosse todo, mas é isso, é o próximo passo. Então, por exemplo, na Cabo Frio, que eu já comentei também nas iniciais, lá são 10 unidades de paisagem, a gente fez 4. Eu tive a oportunidade de facilitar lá também. E no próximo passo eles têm que fazer o restante das unidades de paisagem. Isso. Tem mais pergunta lá? Boa tarde. Carneiro, parabéns pela sua explanação. Sou Carlos Escanato, sou analista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do município de São Francisco. Dentro da tua explanação, eu fiquei um pouco preocupado quando um itemzinho lá embaixo você falou em área de portos, discussão sobre licenciamento ambiental na área de mangues, né? O problema todo está no nosso Código Florestal, no artigo 4º, que define quais são as APPs, entre elas a restinga e mangue. E lá no artigo 8º, uma coisa que ninguém se atenta e todo mundo quer dar uma de cotovelo, é que lá diz quais são as utilidades da pública e fins sociais. O mangue não é utilidade pública. No mangue não pode botar porto. Está lá, a menos que vá ser rasgado o Código Florestal. E diz lá muito bem que o mangue só pode ser utilizado para fins sociais em áreas degradadas. Então, imaginar portos e qualquer outra infraestrutura em cima de mangue está contrariando a legislação. Então, essa é a minha preocupação que eu tenho. Será que a SPU vai tender para as infraestruturas ou vai tender para o meio ambiente? Muito obrigado. A SPU ela trabalha sempre levando em consideração a questão ambiental. As decisões da SPU, especialmente dessas áreas sensíveis, a questão ambiental é sempre considerada. Nada é tomada decisão sem a questão ambiental ser tratada. É prioridade. Tanto é que se busca a função socioambiental no território. Obrigado. É preocupação da SPU, sim. Wagneide. Eu sou Silvia Borges da América, é uma organização não governamental ambientalista, pegando a continuidade do professor Carlos. Desde 2007,
como já foi falado pelo Tadeu, nós somos só orla, tá? A Baía da Bitonga, ela sofre desde 2007 incansavelmente a ameaça iminente de destruição com os portos. Nós temos 3 portos com licença ambiental, nós temos um porto em atividade, nós temos um outro porto que está pedindo a autorização para obter a sua licença ambiental em área de mangue. Então, a minha pergunta, tá, Agnete, em 2019 já foi encaminhado para o SPU de Santa Catarina uma solicitação de cessão não onerosa para a área do Sumidouro, que é entre a Praia do Capra e a Praia do Forte. Por questões que não vêm ao caso agora, o pedido foi arquivado e foi reaberto um novo pedido em 2023. E nós munícipes, nós população, nós ambientalistas, nós defensores da qualidade de vida, nós estamos aguardando resposta do SPU de Santa Catarina a respeito disso, porque em paralelo o município fez um decreto de utilidade social para fins de criação de unidade de conservação. Então, o pedido da cessão não onerosa também foi para a utilidade de criação de uma unidade de conservação, né? Então, a minha pergunta, que é tanto para você quanto para o SPU de Santa Catarina, tá, Lucas? Como fica para nós que estamos agora no projeto Orla, fazendo mapeamento, fazendo diagnóstico, a insurgência do empreendimento portuário, ela está sendo brutal. Então, para nós, a gente está sempre pisando em ovos, a gente está sempre esperando a notícia ruim, em vez de esperar a notícia boa. Então, o que eu pergunto, qual é o papel real da Secretaria de Patrimônio da União, tanto estadual quanto federal, em agilizar esse pedido feito pelo município? Então, ali quando eu coloquei aquela figura, né, sobre a importância do PGI, nas decisões, esse documento que está sendo construído aqui, todas essas insatisfações registradas junto ao PGI, ouvido a todos, validado aqui, tem uma audiência pública, toda a validação disso, o PGI ele é considerado nas tomadas de decisão junto ao SPU. Se no PGI tem as decisões para que seja, ali passe a ser uma unidade de conservação, conforme o estudo, enfim, normalmente é para uma área de uso sustentável, que envolve as comunidades locais, considerando também a característica do ambiente de uso, isso é considerado. O que está registrado no PGI é o que a SPU vai levar em consideração nas suas tomadas de decisão. Daí a importância desse registro. E com relação a ampliar essa ordem, a esse PGI, ampliar todo esse registro, sugiro sim que a Prefeitura veja bem a possibilidade de ampliar, de contratar e aumentar esse PGI, para que ele pegue toda a obra do município, não só a área do termo de adesão de gestão de praias. De ter um efeito sinergético cumulativo de destruição. Sim, mas aí se o PGI está registrado, nós aqui não queremos esse empreendimento, por mais que esse empreendimento caminhe, a população local registrou e não quer, a SPU tem esse respaldo junto ao PGI. Para vocês verem a importância desse momento. Boa tarde, o meu nome é Sônia, eu sou bióloga também da Secretaria de Meio Ambiente.
espécies, tanto de flora como de fauna, que estão em extinção. Vários recursos hídricos, berçários de peixes, moluscos, todos os animais imagináveis que existem. E nós aqui, juntamente com o Lucas, né, a colega dele, do SPU de Santa Catarina, estamos prevendo, com a solicitação do prefeito municipal, uma reunião, né, Lucas, para a gente entender melhor essa situação. No final de 2023, na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, fizemos um novo pedido, porque São Francisco do Sul está assim, ó, se esse porto vier a ser instalado, vai destruir São Francisco do Sul, vai literalmente destruir. E com as mudanças climáticas que hoje em dia a gente percebe, o que vai ser da nossa ilha? Vai afundar? As ondas, as ressacas vão terminar com essa área? Então, nós já estamos em conversa, em reuniões com a SPU estadual, e a gente queria o apoio também da SPU nacional, porque a gente sabe que o Porto Brasil do Sul já pediu a licença para entrar aqui, né? E a gente sabe que nessa área existe uma imobiliária chamada Farol, que inescrupulosamente pediu a SPU a cessão de área, né, em nome do porto, e a gente sabe que isso não pode. E a SPU de Santa Catarina, ela não autorizou essa cessão. Então eu gostaria de saber de você, o que você pode nos auxiliar quanto a isso? Tá bom? Obrigada. Fico assim, feliz pela sua fala, por todo o conhecimento, né? Tem todo o respaldo, né? A criação de unidade de conservação, ela vai ser, qual é a tomada de decisão? Ela vai ser em nível federal, vai ser em nível estadual ou a nível municipal? A nível estadual. Municipal primário. Municipal. Bem, considerando toda essa robustez dessa área, eu até sugiro que dê entrada para que seja a nível federal. Seria uma unidade de conservação distrital, já tem todo um estudo para isso, né? O que eu estou vendo? É uma sugestão que eu faço. Considerando, inclusive, o PROMANG. O PROMANG está aí para fortalecer e eu sugiro que sim, que dê entrada para que se tenha isso. Constando no PGI, fica mais fácil de ir atrás. Tá? Mas se já tem essa tomada da prefeitura, sim. Boa tarde, eu me chamo Vinícius, atuo na Secretaria do Meio Ambiente aqui do município. Na verdade, a minha dúvida é sobre a cessão de uso das terras de marinha, né, dos imóveis da União. A gente tem um dispositivo ali, a Lei 6.936 de 98, né, que trata sobre a cessão de uso. O artigo 9 ela fala que é vedada a inscrição de ocupações que ocorreram após 10 de junho de 2014. Como é que a SPU está tratando essa situação? É possível regularizar alguma ocupação depois dessa data? Está sendo regularizado ou não tem como mesmo? Como é que está sendo tratado esse dispositivo aqui no caso? Aí essa palavra eu posso até passar para o nosso colega sobre essa questão dessa destinação aí. Mas a SPU ela vai resolvendo caso a caso. Né? Não é uma coisa sistemática, tipo assim, vamos fazer uma plantação e vamos resolver todo mundo. Por demanda. Entendi, mas infelizmente é assim que a gente tem atuado. Mas essa questão, assim, é possível, então, ter uma extensão de uso de ocupação depois dessa data, de uma ocupação? É verdade, a gente coloca. E é uma decisão da SPU sobre impedimento de autorização. Boa tarde, pessoal. Lucas, da SPUSC. Em relação à unidade de conservação, falei com a dona Sônia já na semana passada e agora também, foi um pedido do município, pedido latente do município. A gente, no nosso chat interno aqui, então eu lancei para o superintendente do patrimônio da União essa questão, né, o conflito de interesses entre o porto e a instalação da unidade de conservação. E a chefe de gabinete então ficou de agendar uma reunião, né, entre os representantes do município, a Média, a doutora Sandra, que é a procuradora, e também incluímos a dona Sônia, para levar essa questão até, inclusive, para Brasília, para a unidade central. Tá?
Esse até era um pedido também do Juliano, né, que a gente pegasse esses contatos para agendar essa reunião. Em relação às destinações, eu faço das palavras da Wagner as minhas. Cada caso é um caso, que chegam lá, assim, são muitos casos, muito particulares, específicos, então não tem como a gente responder de bate-pronto o que é feito em cada caso. Mas é claro que a gente respeita a legislação, né? Sempre aí trabalhando com a questão ambiental, né? A SPU ela não concede, digamos assim, instrumentos de destinação sem antes ouvir os órgãos ambientais, então é uma preocupação bem latente nossa também. Não só os órgãos ambientais, não. A gente tem uma assessoria jurídica que está sempre nos apoiando e sempre chamando a atenção, realmente, sobre a questão ambiental. Boa tarde, meu nome é Cláudio. A gente tem um ditado que cachorro de 2 donos morre de fome. E o grande problema que a gente nota é que tanto gestão de praia, somente dos mangues ali, a gente, no SPU é gestor, você está em área da Marinha, daí quem libera para fazer construção tudo é o IBAMA, né, então fica essa confusão, por isso está toda essa aldeia do porto, porque lá no SPU não pode, mas vem uma liberação aqui, ele consegue todas as licenças e daqui a pouco constrói. Onde é que está o nó dessa coisa que vamos dizer, o SPU disse não, e aqui acabou. É só isso para saber quem é realmente que tem o poder de assim, não pode, a legislação é essa, porque por enquanto a gente assim aqui, vamos fazer, não vou falar de legislação ambiental, mas assim, a gente não sabe quem é que é o poder da caneta dizer, não pode por causa disso e isso. Vamos lá. Patrimônio da União, SPU, né, é responsável pela gestão. Ela ouve, né, a questão ambiental, mas mais do que a questão ambiental, ela ouve a decisão de todos. E o PGI é construído por todos. E a tomada de decisão maior, e ela se fundamenta pelo PGI. Daí a importância de vocês aqui nessa tomada de decisão, tanto nessa questão dessa implantação desse porto que não está se desfazendo, quanto na criação dessa unidade de conservação. É uma das diretrizes que está sendo encaminhada pelo PGI. A decisão maior é o porto, a decisão de vocês. E o PGI é o instrumento. Então, só quero complementar, pessoal, quando foi falado sobre a segunda parte do projeto Orla, quando nós sentamos lá em março para definir as unidades de paisagem, o que nós iríamos trabalhar no projeto Orla, como a Samantha falou anteriormente, São Francisco do Sul ela tem uma orla gigantesca, então nós optamos por trabalhar os primeiros 50 quilômetros da orla, que pega ali da ponta do Capri até a boca da Barra do Irvinho. Então, como a Samantha disse, é uma unidade muito extensa, são 50 quilômetros, e nós não iríamos dar conta de fazer essas unidades e mais toda a Baía da Babitonga, que envolve o nosso lado, envolve Vila da Glória, todo o canal do Linguado, mais a problemática do canal do Linguado, se abre, se não abre. Então, nós definimos por fazer essa primeira parte, esses 50 quilômetros primeiros, finalizar esse PGI, entregar, começar a trabalhar de fato ele, para depois, então, a gente olhar para cá, justamente com um olhar mais atento. Então foi só para complementar, foi por esse motivo que nós lá atrás sentamos e decidimos, mas que nós não esquecemos da Baía da Babitonga, nós não esquecemos deste lado, nós sim vamos trabalhar da mesma forma que nós estamos trabalhando neste momento as outras unidades. E eu gostaria então de agradecer a Magnete, muito obrigada Magnete pela sua contribuição, por ter vindo até aqui. De uma fotinho. Então vamos com o microfone mesmo. Primeiramente, boa tarde, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os presentes, né? Vocês já fazem parte da história desse projeto Orla, né? E esse debate é interessante, né? Ele vai criando novas ideias, vai abrir novos caminhos, né? E tudo se encaixar melhor para São Francisco do Sul, que é uma cidade que a gente tem um certo carinho, a gente presta um apoio a São Francisco do Sul, né? É a nossa segunda casa, a primeira casa de Joinville, que a gente está lá atuando desde 2001, permanente, né? Mas São Francisco do Sul é um período que a gente atua na Operação Veraneio, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, que a gente permanece mais aqui em São Francisco do Sul do que em Joinville.
E a gente vai passar um pouquinho da nossa história, da nossa missão, né? E principalmente com foco na Operação Veraneio, que é um período que a gente passa atuando junto ao município dos senhores e senhoras. Então, eu sou o Coronel Monteiro. Só rapidamente me apresentar, eu entrei na Polícia Militar em 2005, né? E em 2009 ingressei na aviação, né? E de 2009 até 2018 permaneci na aviação de Joinville. 19 e 20 fui transferido para Lages, né? E por questão familiar, né? De adaptação até climática, Lages é muito frio e tal, a família não gostou, eu voltei para Joinville em 2021 e permaneço lá até hoje. Em abril desse ano acabei assumindo o comando da companhia. E comigo está o Major Pires, né? Um excelente oficial, muito amigo há mais de 12 anos, que a gente tem esse grau de amizade muito boa, né? Um excelente oficial competente, um oficial muito bom, gabaritado. Era um oficial de cavalaria, né? Fez um curso de cavalaria em vários países deles, né? Me corrija se estiver errado, Itália e Portugal. Aí, depois de passar 10 anos como comandante da cavalaria em Joinville, ele decidiu trilhar os fluxos aéreos aí da aviação, né? Ele já está um tempo com a gente também é piloto da aeronave. Tá bom? Então, vou passar. E só fique bem à vontade, tá? Quando quiser me perguntar, levantar a mão, fique bem à vontade mesmo. Vai ser mais um bate-papo. Então, o objetivo de hoje é apresentar as atividades envolvidas pela 2ª Companhia de Aviação da Polícia Militar, um breve resumo histórico da nossa aviação, né, com foco em Joinville, a nossa área de atuação, as missões durante a Operação Veraneio, as missões do batalhão específicas, né, durante a Operação Veraneio, a necessidade de montar o seguro estratégico em São Francisco para as operações de pouso e decolagem da nossa aeronave. Vou passar rapidamente o resumo histórico aqui, tá? Da Companhia de Aviação, mas é bem breve mesmo. O início da atividade aérea da Polícia Militar começou no ano de 1986, né, durante a Operação Veraneio. A aeronave era alugada, então ele era um periódico, né, sazonal. Ela só atuava de dezembro, janeiro e fevereiro, somente durante as operações, durante a Operação Veraneio. Ela foi locada somente para esse fim, isso lá em 1986. Isso dessa forma permaneceu até 1990. Foi somente em 1990 que a Polícia Militar conjugou esforços para criar uma unidade aérea permanente, que era o GRAER, que é o Grupo de Rádio Patrulhamento Aéreo. Engraçado que até hoje as pessoas conhecem mais como GRAER, né, do que como Batalhão de Aviação, né? Então, somente em 1990 que a gente passou a ter uma base, um grupo permanente, tá? Com a aeronave atuando durante todo o período do ano, de janeiro a janeiro. O ano 2000 foi o marco da expansão da unidade. A Polícia Militar tinha uma 2ª aeronave, para atuar em Joinville, em períodos específicos. Da mesma forma como aconteceu no início, lá em 1986, em Joinville iniciou da mesma forma. Começou o período específico. Qual período? A Operação Veraneio também. Tá? Então, a aeronave era alugada, vinha para atuar em Joinville nos períodos da Operação Veraneio, para missões de busca, resgate, salvamento, operações policiais, e depois do restante período do ano não existia mais. Aí só foi permanente em 2001, que foi criada a Base Avançada Norte, né, localizada no 8º Batalhão. Não sei se alguém conhece Joinville, foi criada uma base permanente em 2001 da aviação de Joinville. Então começou de fato aqui, né? Em 2007 foi criada uma série própria, que é a série que hoje a gente atua em Joinville, lá no bairro de Santo Antônio. Tá? Em 2008, o GRAER passa a ser, por questão institucional, tá? Ele é elevado ao status de batalhão de aviação, e a nossa base norte passa a ser denominada 2ª Companhia de Aviação. Só um breve histórico da nossa companhia. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? O Major Pires também quiser levantar a mão e me interromper, fica à vontade para me ajudar. A nossa área de atuação, né? A nossa companhia era responsável pelo patrulhamento aéreo na região norte e nordeste de Santa Catarina. Tá? Nós atendemos 25 municípios. Antigamente, nós atendíamos 44 municípios, mas como foi criada uma base nova área Camboriú, a gente acabou passando algumas áreas mais próximas para eles, né, a área de atuação, e hoje a gente atende 25 municípios dessa região norte catarinense. Tá? Aproximadamente, esse dado do IBGE de 2023, né, são em torno de 1.500.000 pessoas nessa região norte e nordeste de Santa Catarina. E para você ter uma ideia da importância dessa região nossa, tá? Em Santa Catarina são 295 municípios, tá? E entre os 10 mais ricos, os maiores PIBs, né, 3 estão aqui nessa região, que é Joinville, Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul. Esse é um dado que eu peguei do IBGE de 2023. Então, para ver a importância do vetor aéreo, da Polícia Militar, da nossa responsabilidade de trabalhar nessa região. Né, de 10 municípios mais ricos do estado, 13 estão na nossa área de atuação.
Aqui só para passar para os senhores, né? Nós estamos aqui, né? Aqui é o raio de ação do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, né? O batalhão é composto por 4 companhias, tá? A primeira companhia fica com sede em Florianópolis, tá? A segunda companhia é responsável pelo patrulhamento na região sul do estado e da Grande Florianópolis, tá? A segunda companhia é em Joinville, onde a gente atua. A terceira companhia em Balneário Camboriú e a quinta companhia em Lages. Balneário Camboriú faz todo o patrulhamento, a responsabilidade no Vale do Itajaí, a gente região norte e nordeste do estado, e Lages, a região serrana e a região oeste, tá? A pessoa pergunta, né, primeira, segunda, terceira e quinta, né, pular a quarta, né? É que daí foi feito um decreto, a quarta companhia seria em Criciúma, mas não foi ativada ainda, tá? Pergunta também se tem projeto de ativação, até o momento não, tá? Então seriam essas 4 companhias de aviação que a gente possui hoje, tá bom? São 3 companhias atuam com a mesma aeronave, que é esse modelo Esquilo, que é esse modelo do Águia 01, e a companhia do Batalhão de Aviação da primeira companhia em Florianópolis é um modelo diferente, que é o modelo Koala. Então o desenho deles, né? Até foi o Major Pires que fez esse vários deles, que é responsável pela criação, muito bem feito. E nós temos 2 aeronaves de asa rotativa, de asa fixa, que são 2 aviões. São aviões de grande porte, um avião para 4 pessoas e o outro avião para 6 pessoas, que fazem transporte de órgãos, de material, transporte de efetivo, que é a responsabilidade de todo o estado, tá bom? Embora a gente está atuando aqui em Joinville, né, a gente não está restrito somente nessas regiões desses 25 municípios, tá? A gente atua além desses 25 municípios também. Como eu já fui uma região uma vez, a verdade do Lúcio, que foi mais ou menos por aqui, não sei se tem alguém na região, se eu não errei, mas é mais ou menos por aqui mesmo. Mais ou menos por aqui, né, cara? Mas mais ou menos por aqui. Eu atendi uma ocorrência policial ali, quando a gente sai da nossa área de atuação, a gente é obrigado a avisar o comandante do batalhão. Então, quando a gente sai desse raio de 25 municípios, a gente pede autorização do comando do batalhão, informa e a gente atende outros municípios também. Então aqui está um pouco fraco aqui na imagem, né? Então aqui as 25 cidades atendidas. Quando foi criada a nossa companhia, em 2001, tem uma seção de operações, ela faz as estatísticas de números, né? Então, desde 2001, nós já atendemos, já foram mais de 15 mil acionamentos, tá? Uma média de 700 acionamentos por ano, entre 400 e 600 horas de voo anuais, né? No período do verão a gente voa muito mais do que no inverno, a demanda é muito maior, né? Principalmente durante a operação veraneira, né? São mais de 5 mil pessoas socorridas, né? O último dado que eu tenho são 5.126 pessoas socorridas com a aeronave da proximidade, somente o Águia 01, tá? Não estou falando das demais não, somente a nossa desde Joinville. E mais de 1.600 prisões com o apoio da aeronave. Essas 1.600 prisões não significa que a gente pegou o indivíduo que cometeu o ato ilícito e colocou na aeronave e fez a condução para a delegacia. Não é isso? Foram prisões que foram efetuadas com o apoio da aeronave. Que a aeronave foi efetiva para a realização da prisão, a gente contabiliza a prisão para a gente também. Tá bom? Aqui só para ter uma ideia do tempo de resposta, né? Nossa base fica localizada aqui, tem um triângulo amarelo, não sei se o pessoal está enxergando, né? O tempo de resposta seria o tempo, a definição, seria o intervalo de tempo entre o acionamento e a chegada da equipe até a cena do evento. Então, aquele tempo decorrido, a guarnição foi acionada, até o momento que ele chega na ocorrência, esse é o tempo que a gente chama de tempo de resposta, tá? Em Joinville, nossa base fica no Santo Antônio, a gente consegue atuar todo o município, desde o extremo norte, que é o bairro mais norte, que é o Rio Bonito, ou o extremo sul do município, que é o Itinga, em torno de 5 a 7 minutos. Nós temos um tempo de acionamento da aeronave, que é em torno de 1,5 minutos, né? A gente consegue chegar no local de 5 a 7 minutos, a gente consegue atender a região de Joinville. E aqui, por exemplo, São Francisco do Sul, em torno de 8 minutos. Aqui a base de São Francisco do Sul, a gente colocou o centro histórico, tá? Então a gente pulando a nossa base de Santo Antônio até o centro histórico, em torno de 8 minutos de voo. Né? Aqui tem Jaraguá do Sul 11 minutos, Itapuá 9, aí Mafra um pouquinho mais longe, 30 minutos, Barra Velha 14, então dá para ver um pouquinho rápido, né? Dependendo da missão, né? São Francisco do Sul é rápido, por 8 minutos, tem paciente que precisa ser transportado com urgência, o tempo de chegada no hospital vai fazer toda a diferença, né, na vida desse paciente. Então, se pegar um período de verão que for por via terrestre, se tudo ocorrer bem, né, 50 minutos no mínimo, né? Eu estou chutando muito baixo ainda, né? Porque uma vez demorei um pouquinho mais, no carro particular, né? Em torno de 1h30, 2 horas, né?
Então, com a aeronave, em torno de 8 minutos de voo, a gente consegue conduzir esse paciente de São Francisco até um hospital de referência, seja o Hospital de Referência Cardíaca, o Hospital Regional de Joinville, o Hospital de Referência de AVC, o Hospital São José, Trauma de São José. A gente consegue colocar esse paciente em 8 minutos dentro do centro hospitalar de referência. Aqui são as missões do Batalhão de Aviação, tá? Nossas missões são ações policiais, atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar seria o apoio a um acidente de trânsito, queda de nível, queda de altura, ou até mesmo um acidente de trabalho, que a gente presta o apoio junto aos bombeiros militares, bombeiros voluntários, SAMU, seja quem for, A evacuação aeromédica, que é remover o paciente juntamente com o SAMU de um hospital ou de um pronto atendimento, um hospital de menos recurso até um hospital com mais recurso, um hospital de referência. Então, outra missão nossa também. Resgate, busca, salvamento. Esse resgate inclui tanto em ambiente aquático, resgate em ambiente aquático, como resgate em ambiente de montanhas, combate a incêndio, transporte de órgãos, fiscalização ambiental e apoio à defesa civil. Esse apoio à defesa civil teve agora recentemente, o Major Pires foi para a missão lá em Rio Grande do Sul, uma missão acho que uma semana, Acho que o pessoal todos já sabe, acompanharam aquelas enchentes que acabou devastando todo o estado do Rio Grande do Sul, uma parte da capital, aquela região próxima ao Lagoa dos Patos, se não me engano. Então, o Major Pires esteve lá atuando durante uma semana e pôde presenciar de fato a devastação que houve naquela região. Aqui em Santa Catarina, a ação de defesa civil marcante foi em 2008, ali no Morro do Baú. Eu não participei, eu entrei em 2009 na aviação, Eu participei das enchentes de 2011, também outras ações de defesa civil também, que a gente presta esse tipo de apoio. Aí, mais especificamente durante a Operação Veraneio, A Operação Veraneio, organizada em todo o litoral, é um tipo de operação feita da Polícia Militar toda, organizada em todo o litoral, como também nas nossas fronteiras, rodovias estaduais. O objetivo é reforçar o contingente policial nas áreas de maior concentração de pessoas, Os municípios do litoral de Santa Catarina têm atenção especial, tem sempre um efetivo móvel de reforço de acordo com a demanda, evento ou necessidade, por qualquer outro tipo de intercorrência. Neste período, recursos operacionais ordinários, que são recursos que a polícia tem no dia a dia, mais os recursos especiais são empregados para assegurar a efetividade da operação, assegurar a efetividade da operação veraneio. Entre eles está o BOP, a Cavalaria e a aviação. Na aviação, o que acontece? A primeira companhia, que é lá em Florianópolis, permanece em Florianópolis. A terceira companhia, em Balneário Camboriú, permanece na aeronave em Balneário Camboriú. A nossa é deslocada para São Francisco do Sul e a aeronave de Lages desce para a Laguna. Então, a Polícia Militar ela fecha o litoral com essas 4 aeronaves. Então, fica uma em Joinville, outra em Balneário Camboriú, outra em Florianópolis e a 4ª em Laguna. Então, a gente acaba fechando todo o litoral com o apoio do vetor aéreo da Polícia Militar. Aí, durante a operação, nossa série operacional passa em São Francisco do Sul da seguinte maneira: nos períodos de festa, então naquele período do Natal até o Ano Novo, então normalmente depende do calendário, mas a gente normalmente desloca dia 22, 23, a gente desloca de Joinville e vem para São Francisco do Sul, e permanece até o dia 1º de período integral, de maneira integral. Então a gente desloca dia 22, 23 de manhã e só retorna para Joinville dia 1º à noite. Então, durante todo esse período de festa, a gente permanece integral aqui em São Francisco do Sul. Após o período de festa, somente nos finais de semana, então a gente se desloca de sábado de manhã e retorna domingo à noite. Então, de segunda a sexta, a gente permanece em Joinville. Sábado de manhã, a gente vem com a guarnição toda, a equipe toda, todo o material. Sábado de manhã para São Francisco do Sul, permanece sábado e domingo, atua toda a região aqui sábado e domingo à noite a gente retorna para Joinville. E isso permanece até o final da Operação Veraneio, Somente no Carnaval, que a gente permanece integral aqui em São Francisco do Sul, que a gente vem sábado de manhã e retorna terça-feira à noite. Área preventiva no litoral, de orla a orla. Se a gente pegar de Itapoá até a Barra Velha, em linha reta são 60 km, mas a gente faz todo o litoral, Então, nossa área de atuação durante o patrulhamento preventivo, a gente inicia em Itapoá e vai até a Barra Velha. O que a gente faz, O foco principal do patrulhamento é identificar correntes em área de risco, corrente de retorno. Não sei se tem alguém aqui, os rapazes são surfistas, conhecem essas correntes de retorno, se alguém já ouviu falar, Então, é a área que mais tem risco de afogamento. Então, quando a gente está em patrulhamento, a gente faz uma altura mais baixa, uma velocidade mais baixa e atenção especial voltada aos banhistas. Então, se a gente observar uma pessoa na área de corrente de retorno, até aqui tem uma foto,
é bem nítida, por cima a gente consegue visualizar muito fácil esse movimento de retorno, né? Os bombeiros militares e voluntários, eles identificam essas contas de retorno com as bandeiras vermelhas, né? Bem na entrada, né? Então, em cima a gente consegue ver a ponte de retorno, um braço aqui que não forma uma onda, né? Tem uma dificuldade de formar onda. Ali está tendo o repuxo da água de volta para o mar, né? Então, as ondas quebram, percorrem o caminho de retorno e puxa a pessoa para o mar. O que acontece? A pessoa que está ali, ela começa a se cansar, começa a se bater, vem o cansaço, a exaustão, toma o primeiro gole de água, bate o desespero e acaba se afogando. Então, em patrulhamento, quando a gente observa uma pessoa nessa região, nessa faixa que tem um iminente risco de afogamento, a gente para com a aeronave e os tripulantes fazem o sinal para as pessoas saírem daquela região. Então, o jeito mais fácil é nadar de lateral, né? Se você tentar sair na paralela à praia, não vai conseguir sair, né? A corrente de retorno realmente é forte. Então, nada na paralela e sai da corrente. A gente espera a pessoa até sair, a gente observar que a cena está segura, a gente continua o patrulhamento. E só rapidamente, montar de ocorrência, eu tive a grata satisfação no patrulhamento, peguei algumas ocorrências de afogamento, né, que foram necessárias, os tripulantes saltarem as águas, retirar a pessoa que estava no iminente risco de vida, de afogamento. Uma que foi marcante para mim, a gente estava voltando no patrulhamento, por volta do meio-dia e meia, a gente voltando de Barra Velha para São Francisco, né, e chegou mais ou menos ali na Praia do Irvindo. Na Praia do Irvindo a gente viu algumas pessoas na faixa de areia e gesticulando para a aeronave. No primeiro momento eu achei que as pessoas estavam dando tchau, que é comum, né? Principalmente criança, dar tchau para a aeronave, a cena e tal, a tripulação retribui, isso é bacana. E só que estava muito diferente, né? aquele gesto, muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo, um gesto que chamou a atenção. Eu disse, não, vamos fazer diferente. A gente fez o retorno, e quando a gente chegou na água, a gente viu um rapaz, tinha 17 anos, estava com água quase no pescoço, né? Aí nisso só foi o tempo de baixar a aeronave, o tripulante saltou as águas, ele com um equipamento, com a life belt, que é uma boia, ele conseguiu rebocar a vítima até a faixa de areia. Ele resgatou, o pai dele estava lá, o pai dele agradeceu, chorou, a gente pousou a aeronave, foi uma situação marcante, né? E o tripulante ele pode rebocar, né, fazer como foi feito, né? Se porventura não for possível esse reboque, a gente faz outra técnica de extração, né? Aí o segundo tripulante lança um equipamento que a gente chama de sling, uma corda, são duas alças, uma alça vai no tripulante e a segunda alça vai na vítima. A aeronave sobe, issa os dois e leva até o ponto seguro. Tem até um vídeo depois, se a gente conseguir passar, vai ter um vídeo de treinamento nosso que mostra exatamente isso, né? E além do patrulhamento aéreo de caráter ostensivo e preventivo, né, sempre houve necessidade do local apropriado para a operação de pouso e decolagem da nossa aeronave. Tá? O objetivo desse local apropriado para a gente fazer esse tipo de operação, de pousar e decolar a aeronave, primeiro seria a maior ostensividade da região, né? Então a pessoa vê a aeronave pousando, né? E a permanência da polícia na região, só o fato de ter uma aeronave policial ali, a gente não consegue medir, né? Mas a gente sabe que inibe uma prática delituosa, né? Em Joinville a gente fez uma operação, estava tendo muito furto de veículos, né, num certo período, e a gente começou a patrulhar justamente naquele período, né, e exatamente, você bem certo, naquele mês que a gente fez o patrulhamento durante aqueles horários que mais tinha furto de veículo em Joinville, zerou o número de furto. Então a presença da Polícia Militar foi eficiente para reduzir o crime, né. Então, se a gente conseguisse um local para a gente realizar um pouso, fazer a permanência, que a gente fica na base de São Francisco do Sul, né? É um pouco restrito lá, né? A gente passa na rodovia, ninguém vê a aeronave da Polícia Militar ali, né? O pessoal que passa por ele, não sei se todos conhecem, nosso hangar é um do meio ali do aeródromo, né? Então é difícil a visualização. Então, se a gente tivesse um local para pousar, ter uma maior visualização, maior número de pessoas circulando, observando a presença da Polícia Militar, isso é importante. A diminuição do tempo de resposta, né? Então a gente estaria mais próximo do local com mais número de pessoas, né? Então teria esse tempo de resposta do acionamento até chegar na ocorrência seria com certeza reduzido. Uma maior sensação de segurança aos banhistas e moradores, né? Uma maior comunicação social, né? Essa integração polícia militar e sociedade, isso é importante tanto para a polícia militar quanto para a sociedade, né? A aeronave por si só chama atenção, né? Mas quando a gente pousa, é muito bacana crianças aproximarem, pessoas aproximarem da aeronave, tirarem dúvidas com a polícia militar, tirar até certo esse receio, né?
de aproximar com o policial militar, entendeu? Principalmente crianças que tiram foto, isso é bacana, essa interação social, né? E o principal de tudo é a segurança operacional, que o ponto mais crítico de qualquer operação aérea é a questão de pouso e decolagem, né? Principalmente para a gente que pousa em rodovia, pousa em quadra de futebol, né? A gente tem uma certa tensão, né? Principalmente com crianças, com pessoas que aproximam da aeronave, né? Eu vou contar até um fato que aconteceu também comigo. A gente foi pousar numa quadra de futebol, no atendimento pré-hospitalar em Porto Sangu. Quando a gente estava pousando na quadra, o colega gritou, arremete, né? E na hora nem pensei em outra coisa, arremetia. A gente tem um fiel que trabalha aqui do lado, né? E a gente, quando vai pousar, fica uma fonia isolada, o piloto e o fiel. Ele arremete isso. Cara, o que deu? Ele, criança aproximando da cauda. Então a aeronave chama atenção. Quando a gente tiver, se a gente tiver um local apropriado para pousar, um local restrito, isolado para pousar, que evita essa transição de pessoas, a gente é melhor ainda. O senhor ia perguntar alguma coisa? Justamente sobre essa questão, há uma demanda, há uma carga de construção do aeroporto. Queria saber se essa demanda foi solicitada por você. Isso, a gente vai chegar ali agora. Então, as coisas, provavelmente responde a pergunta do senhor. Aquele porto que tem uma capital da Enseada, funciona por quê? Isso, a gente vai chegar. No próximo slide são as duas. A gente vai chegar nesses slides, tá? Mas foram duas boas perguntas, tá? Então, exatamente pensando nisso, né, nesse local apropriado para pouso e decolagem da aeronave, né, não que a gente não vá pousar, né, mas se a gente tiver um local seguro para efetuar esse tipo de operação, para a gente é melhor ainda. Que qualquer pouso é um pouquinho tenso, é a parte mais tensa da operação, né, principalmente quando envolve um número de pessoas próximas ao redor, né, que não estão acostumadas com esse tipo de operação com a aeronave. Outro fato que aconteceu comigo também, né, eu contei duas ocorrências, aí o cara não pode contar também só a vantagem, né, tem que contar os erros também. Era uma ocorrência de um afogamento em Itapoá, né, próximo à primeira pedra em Itapoá. E afogamento já cria aquele clima de tensão, né? Imagina vocês, né? Com pessoas, com familiares se divertindo no final do ano, já tem um afogamento, já fica um ambiente meio chato na praia, tenso, né? E de repente vem uma aeronave e pousa ali na praia, como aconteceu comigo. Eu vi o guarda-sol todos longe, e eu achei que estava longe o suficiente para não ter a projeção de areia aos banhistas, que fica uma situação chata, né? Principalmente para a mulher, né? Imagina. Quando eu pousei na faixa de areia, aquela projeção foi tão grande que eu não imaginava. Foi o guarda-sol voando, caixa de isopor, toalha, naquela projeção de areia, sumiram os turistas na minha frente. Meu Deus, os caras estão xingando a polícia militar até hoje, né? Mas eu calculei errado a distância, estava distante, mas o fluxo de água realmente foi muito forte. Então, o motor principal produz um fluxo de água extremamente forte. Eu calculei errado a distância e teve esse contratempo, né? Então, se a gente tivesse um local apropriado para efetuar o pouso e a vítima ser conduzida até nós, a gente fazer essa condução até um ponto de referência, um hospital de referência, seria muito mais segura a tipo de operação, né? E menos tenso, né? Do que, como eu citei um exemplo, a gente passeando na praia com familiares, já tem a situação chata do afogamento. Infelizmente, o paciente veio a óbito, foi um grau de afogamento número 6, né? O paciente teve uma parada cardiovascular e veio a óbito e infelizmente não deu certo. Mas tem essa situação chata do afogamento, mas a situação que a gente infelizmente acabou produzindo, a presença da aeronave, fica um ambiente ruim para os banhistas, né? Não que a gente não vai fazer, né? Se for preciso a gente pousar na faixa de areia, mas tomando essa precaução, esses cuidados, a gente vai fazer em prol da vida da pessoa que está necessitando de suporte aéreo, tá? Mas pensando nos dois locais sugeridos, né, na construção do heliponto, que seria muito importante para o nosso tipo de operação. Um foi pensado exatamente naquele heliponto da Enseada, né? Por que da Enseada? A Enseada ali tem as praias que são mais movimentadas da região, né? A Praia da Enseada, a Prainha, o final da Praia Grande, Ubatuba. Então, aquela região é um movimento muito grande de pessoas, né? Aquele heliponto está muito bem localizado, né? E o outro heliponto seria a Praia do Irvino, né? O Irvino a gente vê constantemente. Eu patrulho a região desde 2009 e cresceu demais a região do Irvino, cresceu demais mesmo, né? Então eu brinquei, fechando a hora vai juntar com o Barra do Sul, né? Cresceu bastante mesmo.
Então são dois e devido à distância do Irvino também, até um ponto de apoio, né? Um hospital, um PA, que é um pouquinho distante. Né? Então são esses dois locais que a gente imaginou que se tivesse um ponto seria muito bom para o nosso tipo de operação. Não precisa ser em cima da Restinga. Já existe um lugar assim, uma ideia de um lugar que possa receber? Ali na Enseada, no mesmo ponto que já existe hoje, né? Só que teria que fazer uma melhoria naquele ponto, sabe? Principalmente na questão ali, que a gente foi pousar uma vez naquele ponto, tem muitos veículos estacionados muito próximos. Teve uma vez que eu não consegui pousar, naquela época de verão, tinha carros estacionados praticamente dentro do ponto. Né? Então ali teria que fazer uma área de isolamento, reestruturar, fazer uma reforma naquele ponto. E o segundo da Praia do Irvino a gente tinha solicitado próximo ali tem um posto de guarda-vidas do Irvino, né? Então praticamente ali do lado seria uma área bacana. Pode ser, se tiver uma área legal para pousar, um ponto de aproximação boa, perfeito. Pode ser também. Não precisa ser exatamente na Restinga, né? Até para preservar a vegetação, pode ser uma outra área também. Sim. Sim, concordo. Tem uma diferença muito da Restinga, é muito importante a questão da preservação da Restinga, justamente eu vejo muito isso em Navegantes. Do lado mais próximo da Itajaí foi preservada a Restinga, né? Do lado do Gravatá, praticamente a água está tomando conta da rua, né? Então eu concordo com o senhor também. Então se tiver uma área que seja boa e segura para esse tipo de operação, aproximação, pouso e decolagem, tranquilo. Até existe do lado do bombeiro, ali onde fica a polícia, né, na Avenida 17, um terreno já que foi cedido, né, pela prefeitura. Não, ali essa marca de segurança. Mas é interessante, pode ser encontrado também, não precisa ser ali. Isso foi um ponto de sugestão, tá? Então, se tiver uma outra área, como eu falei, priorizando a segurança da operação, tranquilo. Aí por que do ponto da Enseada, né? Como eu falei, uma área de grande concentração de pessoas, né? Só para ter uma ideia, se a gente pegar aqui do ponto da Enseada, a questão de um afogamento, ou um mal súbito, sei lá, um infarto, como já aconteceu também, que a gente tem que pousar na praia para resgatar um paciente que teve um infarto e tal. Do ponto da Enseada até o hospital, em torno de 15 quilômetros, tempo de voo 4 minutos. Então a gente conseguiria pegar o paciente ali que necessita chegar no hospital de referência, em 4 minutos a gente embarca o paciente no hospital, desembarca o paciente no hospital. Né? E do ponto da Enseada até a UPA, a UPA Santa Regina, se não me engano, fala a memória, a UPA ali 24 horas, dá 1 minuto e 12 segundos de voo, rapidamente, não dá nem para esquentar a turbina, então decolou, já pousa, então entrega o paciente para o médico ali com extrema rapidez, tá? E no ponto do Irvino, que é uma região um pouquinho mais distante, mas como eu falei, que vem recebendo cada vez mais um número de pessoas, mesmo de habitantes da região, de turistas e tal. E esse número é visível, como eu reportei, desde 2009, patrulhando, a gente percebe as mudanças que vêm ocorrendo, e vem aumentando gradativamente mesmo, o número de pessoas que frequentam a região. Então a distância ali do ponto, da Praia do Irvino, ali a gente colocou próximo ao guarda-vidas um ponto de referência, não é necessariamente, não precisa ser ali, tá? Até o PA de Barra do Sul, dá 3 minutos de voo, e do ponto ali, da Praia do Irvino, até o Hospital Nacional das Graças, em torno de 4 minutos de voo. Seria esse tempo de resposta em caso de urgência ou emergência. Tá? Eu acho que seria isso que a gente teria que passar. Espero que o pessoal tenha entendido um pouquinho do nosso serviço, um pouquinho da nossa necessidade também. Tenha conhecido um pouquinho mais do nosso trabalho, do Batalhão de Aviação, mais especificamente da Segunda Período de Aviação. E estamos abertos a perguntas e dúvidas. Por que foi desativado o posto da Enseada? Ali a gente sabe que coloca estacionamento em tempo de temporada, mas eu acho que é um lugar privado para vocês, justamente para poder socorrer quem necessita,
E esse último ano não foi utilizado ali porque estava desativado. O de ponta de isso. Olha, eu acho que por falta de conhecimento das pessoas ali, a gente vê muito motorhome estacionado ali. Né? Teve uma vez que a gente até estava junto com uma jornalista, a gente não conseguiu pousar, tão próximo, se a gente fosse pousar e verificar aquela parte da cobertura do motorhome. A gente acabou pousando em outra área, né? Acabamos pousando no campo de futebol do lado do helicóptero. Né? Então eu acho que mais por falta de conhecimento, até sei lá, não sei se é por bom senso das pessoas, até falta de manutenção ali na região do veículo, eu acho que está abandonado e acaba entrando veículos ali, veículos, pessoas ali dentro do helicóptero. Então eu creio que seja tudo isso mesmo, tá? Mas o encontro, ele é municipal, né? Eu conversei, tive essa dúvida com a América, o encontro municipal, é um encontro estrategicamente muito realizado, né? Então para a gente realizar um pouso ali, fazer uma permanência da polícia militar ali na região, mostrar mais a presença da polícia militar, ter um ponto de referência para receber o paciente, fazer a condução do paciente em qualquer hospital, seja o Hospital Nacional da Graça, ou conduzir diretamente para o Joinville, como a gente já fez muitas vezes, sabe? A gente pega o paciente aqui em São Francisco, já vive uma situação de trauma, que a gente sabe que vai ser conduzido para São José, a gente já leva rapidamente para São José, então 10 minutos já manda o paciente para São José. Então eu acho mais por questão de falta de conhecimento, a pessoa vê ali que talvez uma área de má manutenção e acaba invadindo lá. Até nós estamos trabalhando essa questão dentro do Projeto Orla. Na visita técnica a gente foi lá até o local, nós vimos e está dentro dos projetos que nós vamos apresentar amanhã, os projetos do município. Essa apresentação será feita amanhã. Então nós temos como município as ideias, né, que a gente deseja, que ali, né, que tem hoje a Casa do Pescador, ela seja então transferida lá para aquela ponta da enseada. A atual Casa do Pescador, ela se tornaria talvez, né, o batalhão do Bombeiro Militar, com o heliponto ao lado, então eles trabalhariam em conjunto. Resgatou já está ali ao lado, né, que fica bem no meio da enseada, certo? E aquela ponta da enseada, então, outros empreendimentos voltados ao turismo, a Casa do Pescador, o mercado público, uma arena de shows, uma infinidade de coisas que nós pontuamos e que nós avaliamos e que amanhã nós, como município, iremos apresentar a todos vocês. Mas só para complementar, seriam essas ideias, né? Rapidamente, sabe outro ponto positivo, né, que a gente observa, que já aconteceu com a gente também, contando fatos, né, do ocorrido. A gente vai prestar um tipo de apoio, eu estou com um paciente que precisa conduzir para o hospital com rapidez. Mas aí estamos em frente à rua tal. A gente que não é do município tem um pouquinho de dificuldade de saber o nome da rua, né? E a gente que vai com a aeronave, putz, é impossível ler o nome da rua, né? Então, se a gente tivesse um ponto de frente, estamos com o paciente no ponto inicial. Então a gente já sabe, por exemplo, que eu vou pousar, o paciente vai ser embarcado. Aí isso vem ter resposta também. Já tem um ponto de referência para pouso. Para eles conduzirem o paciente, a gente receber o paciente. Vou deixar uma nova vez responder, porque eu acho mais difícil essa, né, cara? É muito importante também a gente realizar campanhas de conscientização através da prefeitura. Esse bate-papo também serve para isso. As pessoas entenderem a importância do heliponto, entenderem que esse heliponto que está ali, ele está às vezes o dia inteiro sem receber uma aeronave, mas não é por isso que ele vai ser utilizado para as pessoas entrarem para parar carro, para tirar fotos. Isso não é só aqui que ocorre. Quem já foi em Florianópolis sabe que na Beira-Mar Norte tem um heliponto em frente ao Beira-Mar Shopping, ao Hotel Majestic, extremamente movimentado. As pessoas que caminham pela Beira-Mar invadem ali o heliponto e ficam ali deitadas, tirando foto, utilizando por diversas vezes. Já foi até reportagem nos jornais ali da região da RBS TV, helicópteros parados com vítima a bordo, esperando as pessoas saírem do heliponto e as pessoas achando bonito, tirando foto. As pessoas não podem acessar aquela área, uma questão de segurança, porque a hora que a aeronave precisar pousar naquele heliponto é uma situação grave, uma situação de emergência que demanda rapidez e segurança. Né? Boa tarde, Coronel. No grupo de trabalho 1, não foi diagnosticado nenhum local para o heliponto. Ele se restringe, aliás, ele abrange do Capri
o Sumidouro e o Forte, até o Forte. Há possibilidade de se utilizar que eu acho que é de extrema importância também ter um heliponto no local, porque no verão a frequência de banhistas e de pessoas lá nessa região é muito grande. Há a possibilidade de haver uma espécie de convênio, intercâmbio entre Forte e a Polícia Militar, entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar, porque lá no Forte tem heliponto. Então haveria a possibilidade de fazer esse intercâmbio ou convênio, sei lá como se fala isso. Então, o relacionamento com o pessoal do Forte é muito bom. Todas as vezes que a gente precisou ali, a gente pode ter a livre demanda de pousar, eles não se importam com isso. Mas ali, a Praia do Forte ali, a gente tem uma praia muito mais calma, se a gente pensar na Praia Grande, na Praia da Enseada, na Prainha, que o número de afogamentos é muito maior. A Praia de Urbino também, a Praia Grande é uma praia muito bonita, mas uma praia muito perigosa, né? Então, o número de afogamentos, a gente percebe que na Praia do Forte, eu praticamente não peguei um afogamento ali. Que é praticamente uma lagoa, né? Mas a gente tem essa abertura com o pessoal do Exército, né? essa possibilidade que eles nos dão de pousar a hora que a gente necessita, eles entendem isso como militares também, então a gente se sente tranquilo, sabe? Não precisaria ter esse acordo, sabe, com eles. Porque na realidade a preocupação é que lá na época de temporada, na época do veraneio, o trânsito é muito mais intenso, a locomoção pelo transporte terrestre ela acaba sendo mais dificultada e pela via aérea, através do helicóptero, ficaria muito mais fácil, porque senão tem que sair lá da ponta do Forte para ir ou para a UPA, ou para o hospital, ou para Joinville, né? Não, perfeito, tanto que os treinamentos que a gente faz, com vistas da operação veraneio, a gente faz na Praia do Forte. Então a gente tem em tese esse acordo operacional com eles, com o comandante do Forte, no momento que a gente precisar, a gente pousa ali. Então, quando a gente precisar, com certeza a gente vai pousar no Forte, não precisaria nem ter esse tipo de autorização por parte deles, eles entendem o nosso serviço também. Então, acho que não precisaria ter esse... Então, só acha que não há necessidade para o PGI que se pontue um heliponto na região do Capri, Sumidouro e Forte? Não, ali não. Até porque no Capri, o heliponto nosso é muito próximo ao Capri. O heliponto. Então, se a gente decolar a gente, toda vez que a gente vai aproximar do nosso heliponto, a gente passa exatamente no Capri, praticamente do lado. Então, teríamos o terceiro heliponto praticamente do lado do Capri, que é a base nossa da aviação, né? Então esses três pontos praticamente seriam os mais interessantes, né? O ponto da Enseada, o Urbino e o nosso ponto da aviação no Hiperópolis, né? Que é muito próximo ao Capri. Obrigada. Até para o pessoal entender, não é que não havendo um heliponto, a aeronave não vai pousar naquele local. A aeronave, uma das vantagens do helicóptero é que nós conseguimos pousar em quase todos os locais, seja na faixa de areia, seja num terreno abandonado, seja na via de rolamento de uma rodovia ou de uma rua. Entretanto, quando existe um heliponto homologado, o nível de segurança operacional ele é muito mais elevado. Você já deve ter, inclusive, presenciado a gente pousando em faixa de areia, a gente consegue pousar, realizar o resgate. Entretanto, o estresse operacional que nós passamos, a preocupação é muito maior, muita gente próximo, areia voando, guarda-sol. Existe um vídeo muito famoso do helicóptero da Polícia Militar do Paraná, quando ele pousa na faixa de areia, uma cadeira, um guarda-sol voa a pessoa que está filmando. Então aquele vídeo ficou muito famoso e é isso que acontece mesmo. Então a nossa preocupação em achar um local de pouso é muito maior quando não existe esse heliponto homologado. Mas a gente vai atender quando for necessário. Existindo um heliponto homologado, fica muito mais tranquila a operação. Eu até reportei ali, se tiver que pousar numa rodovia, a gente vai pousar. Mas se tiver, como o Major Pires falou, um local seguro, para a gente é muito mais confortável. Mas nós trabalhamos em 4 na aeronave. Tem o piloto, o fiel e o tripulante. O piloto na frente, o fiel e o tripulante atrás, né? E quando a gente pousa no local que a gente vê que tem uma segurança, uma área restrita, preparada para pouso, lógico, a gente tem um nível de alerta e a gente desembarca e fica atento.
Mas é diferente a gente usar uma rodovia, numa praia, que tem bastante movimentação de pessoas, esse nível de alerta é muito lá em cima, o nível de estresse é muito lá em cima, né? Com aproximação de pessoas, já aconteceu comigo, usar na rodovia, o repórter aproximar da cauda da aeronave, né? Na cauda da aeronave tem aquele motor de cauda que fica mais ou menos 90 centímetros do chão, uma rotação de mais de 2.000 rotações por minuto, então um choque ali, se for um choque ali, inevitavelmente é fatal. Então gera esse nível de estresse na gente também, a gente pousar, vai vir criança, vem pessoas a bordo, pessoas aproximando da aeronave, às vezes animais, como já aconteceu, o cavalo, aquele barulho incomoda o ouvido do animal, né? De querer aproximar, atacar aquilo que está incomodando ele, no caso seria o motor de cauda da aeronave, então gera esse nível de estresse, veículos, né? Então se tiver uma área preparada, uma área restrita e segura, para o nosso nível operacional é melhor, e o nível de estresse é melhor também, né? Os salva-vidas que ficam na hora, eles têm no curso deles, eles têm a orientação de sinalização para vocês? Não? É uma regra, não existe? Sim, inclusive no início, todo início de Operação Veraneio, nós realizamos um dia inteiro de curso com eles, até para reforçar os conceitos que eles já tiveram no ano anterior e para repassar para os guarda-vidas novos. A gente faz com as equipes de Capoá, de São Francisco, Barra do Sul e Barra Velha. De Pissarras para Balneário já é a aeronave o H7. Então eles recebem todo o treinamento para preparar o local de pouso, até para ajudar a orientar a aeronave quando está chegando. Quando eles solicitam o apoio da aeronave, eles já tentam procurar um local mais adequado de pouso, como proceder com a aeronave, como operar dentro da aeronave. Então eles têm todo esse treinamento, até com a sinalização, quando nós passamos fazendo o patrulhamento de prevenção, tem um gestual padronizado que eles nos avisam se a situação está tranquila ou se tem algum tipo de problema que eles necessitam do nosso apoio. Desculpa te cortar, não sei se eu já observava que quando você levanta as duas mãos, aí os salva-vidas levantar as duas mãos, está tudo ok. Se ele cruzar os braços, existe com a nadadeira, que existe alguma situação necessita do apoio, uma ocorrência andamento, algum afogamento andamento, e a gente retorna e tenta observar o que seria. Esse sinal, aqui você observa, aqui teria uma questão de ocorrência. Inclusive a gente até fica muito feliz com isso, de muitos anos para cá, cada ano que passa, as solicitações de acionamento do AGA vem diminuindo por conta da prevenção que os guardas-vidas estão fazendo. Cada vez ficando mais profissional do atendimento que eles fazem, as orientações, às vezes o banhista também os avisado deve até achar que esse cara é chato, mas é o cuidado que ele tem em realizar a prevenção. Quanto mais prevenção, menos pessoas estão fazendo. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer ao Coronel Monteiro, ao Major Pires, pela apresentação de hoje, pela participação no Orla. E aí, eles estão com a gente desde o início. Muito obrigada. Obrigada por vir. Então, pessoal, muito boas as palestras iniciais, para embasar a gente para a discussão. Às vezes fica, será que é isso, será que é aquilo, qual é a necessidade? E quais são as regras também, que a Magnete trouxe bastante também, de utilização. E gostaria de convidar que vocês se aproxeguem mais, que a gente vai se organizar para fazer a consolidação dos cenários, tá? Então, Então a gente. A gente fez o que no campo, A gente fez a construção dos cenários, o atual, o tendencial e o desejado, com a descrição de cada um dos trechos. Confere? Então aqui tem as fotinhos, da gente trabalhando lá no Ervino, o pessoal teve até duplo desenho. E a equipe de facilitação então já pegou todas essas informações descritas e organizamos, e a ideia agora então é a gente colocar o nosso dom artístico novamente em ação. Então, pintar esses desenhos, aqui é o exemplo de navegantes que foi pintado também, por todo mundo. Ali está o vice-prefeito engajado na pintura,
aqui também o secretário de governo também estava muito engajado, então todo mundo precisa se engajar nessa parte também, né, que daí passando, né, pintando ali, a gente não consegue mais apagar e fica consolidado. E o que a gente não consegue desenhar, a gente descreve. Então a gente já tinha descrito aquele dia, agora a gente vai continuar a descrição, depois isso vai para a primeira etapa da consulta pública também, tá? Então a nossa tarefa, né, era para durar 1h30, mas vai passar um pouquinho. A gente vai parar para o coffee break às 18 horas. Vocês vão sentir o cheirinho maravilhoso quando chegar. Então a ideia agora é a gente consolidar né, em grupos os cenários, a descrição e, né, quem tiver mais adiantado dos facilitadores já abre o quadro síntese, como a gente tinha comentado lá no início. Então aqui temos 4 unidades de paisagem. Nos outros dias, aqui na outra semana, a gente trabalhou 3 grupos só aqui, mas hoje temos mais o grupo do Ervino. Então, agora a ideia é mapear os atores, tá? Quem vai para o grupo... Quem vai para o grupo da Alessandra, que é do Capri, até o Morro João Dias, levanta a mão. Pouca gente, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. O casal do paramotor não se divide, senão não adianta. Mas é bom sim quando tem dois representantes de uma mesma instituição, por exemplo, aqui dos quiosques, se dividir entre os grupos. Tá? Quem vai ficar comigo aqui é da Enseada, o P2. Pode levantar a mão. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também, 7. O P3 é a praia do More.